Você já percebeu como algumas pessoas congelam na hora de discar um número, como se o telefone fosse um portal para um universo de desconforto? Enquanto a maioria manda mensagens de voz sem pestanejar ou resolve tudo por WhatsApp em segundos, elas adiam, inventam desculpas ou simplesmente desaparecem quando o assunto é ligar para alguém. À primeira vista pode parecer apenas preguiça ou falta de habilidade social, mas por trás desse comportamento aparentemente simples existe uma teia de razões psicológicas que revelam muito sobre como essas pessoas enxergam o mundo e a si mesmas. Antes que você pense que isso é apenas frescura de millennial, saiba, não há nada de errado em preferir o silêncio dos textos à agitação de uma chamada. Nem todo mundo precisa se adaptar ao ritmo acelerado das conversas ao vivo, com suas pausas constrangedoras e pressões por respostas imediatas. Para muitos, o telefone não é uma ferramenta de conexão, mas um campo minado de expectativas não ditas. E se paramos para refletir, isso faz todo sentido. Imagine só, uma ligação exige que você esteja presente de corpo e alma, sem tempo para editar suas palavras ou apagar um erro de digitação. Não há como dar uma olhada rápida no Google antes de responder, nem espaço para refletir sobre o tom certo. Tudo acontece em tempo real, e isso para quem valoriza o controle pode ser aterrorizante. Talvez, em algum momento da vida, essas pessoas tenham sido pegas de surpresa por uma pergunta difícil, julgadas pelo tom de voz ou até humilhadas por não saberem o que dizer. O cérebro, então, cria um mecanismo de defesa: se eu não ligar, não corro o risco de errar. E assim o telefone se transforma em um objeto quase maldito, carregado de memórias de vulnerabilidade. Mas não é só medo de errar. Para os mais introspectivos, uma ligação representa uma invasão de privacidade. Enquanto uma mensagem pode ser lida e respondida no próprio tempo, uma chamada exige atenção exclusiva, como se o mundo exterior dissesse: pare tudo e me dê sua energia agora. Para quem precisa de espaço para processar emoções ou simplesmente odeia interrupções, isso soa como uma agressão silenciosa. Não à toa, muitas dessas pessoas são altamente sensíveis ou trabalham com criatividade, atividades que dependem de um fluxo de concentração que uma ligação pode destruir em segundos. E tem mais, em uma era onde tudo é gravado, revisado e arquivado, o telefone é um dos últimos redutos da impermanência. Não há como voltar atrás no que foi dito, nem como apagar uma gafe. Para gerações que cresceram com a ilusão de que tudo pode ser editado, fotos, textos, até memórias, a irrevogabilidade de uma conversa ao vivo é assustadora. É como se, ao atender, estivessem assumindo um risco desnecessário em um mundo onde até os erros podem ser apagados com um clique. Mas aqui está o lado fascinante. Essa aversão a ligações muitas vezes esconde uma profundidade que poucos enxergam. Quem evita o telefone geralmente valoriza a qualidade sobre a quantidade nas interações. Prefere uma mensagem bem pensada a uma conversa apressada, um encontro presencial a um oi, tudo bem? Por obrigação. Para elas o silêncio não é vazio, é respeito pelo próprio tempo e pelo do outro. E em um mundo barulhento onde todos falam ao mesmo tempo, essa escolha pode ser um ato de resistência silenciosa. Se você se identifica com isso, saiba, você não é antissocial nem preguiçoso. Talvez só tenha descoberto que as melhores conversas não são aquelas que acontecem por obrigação, mas as que nascem no momento certo. E se o mundo insiste em achar que você é estranho por não atender o telefone? Bom, deixe-os pensar isso. Afinal, quem realmente precisa de você saberá como chegar até você. Seja por uma mensagem, um café ou até, quem sabe, uma carta escrita à mão. E agora me diz, você também evita ligações? O que mais te incomoda nelas? Comenta aqui, ou se preferir, me manda uma mensagem sem pressa, claro. E se esse texto fez sentido para você, compartilha com quem também torce o nariz quando o telefone toca. Até a próxima reflexão. Ah, e se ligarem para você enquanto está lendo isso? Deixa cair na caixa postal. O mundo pode esperar. O silêncio como superpoder. Por que algumas pessoas preferem o vazio ao barulho, e por que isso é revolucionário? Você já percebeu como o mundo parece ter medo do silêncio? Reuniões são preenchidas com small talks forçados, jantares em família viram competições de quem fala mais alto, e até os elevadores têm música de fundo, como se o vazio de 30 segundos fosse insuportável. Mas enquanto a maioria corre para tapar os buracos de quietude, existe um grupo que não só tolera, como busca ativamente esses espaços. E não, eles não são antissociais. São arquitetos de significado. Pense bem, quando foi a última vez que você realmente ouviu o silêncio? Não aquele momento em que a playlist acabou e você já correu para trocar de música, mas um silêncio consciente, escolhido, quase sagrado. Para quem o cultiva ele não é ausência,
É um palco vazio onde as ideias ensaiam antes de entrarem em cena. É o intervalo entre as notas que dá sentido à música. É o espaço em branco no papel que permite a caligrafia respirar. Mas aqui está o paradoxo. Em uma sociedade que confunde produtividade com barulho, escolher o silêncio é um ato de rebeldia. Quem o faz muitas vezes é taxado de frio, distante ou até arrogante. Por que não responde minhas mensagens na hora? Por que não comenta minhas fotos? Por que fica tão quieto em grupo? Como se a velocidade da resposta medisse o valor da relação. Mas e se o oposto for verdade? E se quem demora a responder estiver, na verdade, dando à sua palavra o peso que ela merece? A ciência por trás do silêncio escolhido. Neurocientistas descobriam que o cérebro em repouso, aquele que não está sendo bombardeado por estímulos, ativa a Default Mode Network, uma rede neural associada à criatividade, autoconhecimento e resolução de problemas. Em outras palavras, quando você está não fazendo nada, seu cérebro está fazendo o trabalho mais importante. Não à toa, gênios como Einstein e Newton tinham rotinas solitárias e longos períodos de reflexão silenciosa. Mas há mais. Um estudo da Universidade de Harvard revelou que pessoas que toleram melhor o silêncio tendem a ter maior inteligência emocional. Por quê? Porque o incômodo com o vazio muitas vezes vem da necessidade de validação externa, e quem não depende dela para se sentir completo desenvolve uma autossuficiência emocional rara. Não é à toa que os maiores líderes, artistas e filósofos da história eram conhecidos por seu gosto pela solidão estratégica. Os 3 tipos de silêncio, e o que eles revelam sobre você. Se você se identifica com essa preferência pela quietude, provavelmente se encaixa em um, ou mais, desses perfis. O observador estratégico. Frase típica: prefiro ouvir a falar. Assim aprendo mais. Traço oculto: não é tímido, é seletivo. Sabe que as palavras têm custo, e só gasta as suas quando o retorno vale a pena. Risco: pode ser visto como calculista quando na verdade é apenas econômico com sua energia. 2. O criador de mundos. Frase típica: preciso de silêncio para pensar. Traço oculto: seu cérebro funciona como um laboratório de ideias, e o barulho é como jogar areia em um mecanismo de relógio. Risco: quando interrompido pode reagir com irritação, não por mal, mas porque você literalmente perdeu o fio da meada de um pensamento brilhante. 3. O filósofo do cotidiano. Frase típica: às vezes o silêncio diz mais do que qualquer palavra. Traço oculto: enxerga camadas de significado onde outros veem apenas vazio. Para você, um olhar, uma pausa ou um suspiro podem ser poemas não ditos. Risco: pode ser mal interpretado como distante quando na verdade está processando a vida em 4K enquanto os outros assistem em preto e branco. Porque o mundo tem medo do seu silêncio. A verdade é que o silêncio incomoda porque expõe. Em uma cultura que prega se não está nas redes, não existe. Quem escolhe a discrição desmascara a fragilidade do barulho constante. Afinal, se você não precisa postar para se sentir válido, o que isso diz sobre quem precisa? Eis o segredo sujo: o excesso de ruído é uma muleta emocional. Falamos sem parar para não ouvir nossos próprios pensamentos. Enchemos agendas para não enfrentar o vazio. Mandamos mensagens instantâneas para não lidar com a ansiedade da espera. Mas você escolheu andar sem muletas. E isso, meu amigo, é ameaçador para quem ainda depende delas. Como navegar em um mundo barulhento sem perder sua essência? Se você é do time que valoriza a qualidade das interações sobre a quantidade, aqui vão algumas estratégias para não se sentir em um planeta de influencers. Marca de seleção: transforme seu silêncio em uma marca registrada. Em vez de se desculpar por demorar a responder, assuma com orgulho: sou daqueles que prefere uma resposta pensada a uma rápida. Se é urgente, me liga, se não, aguarda que retorno com qualidade. Efeito: as pessoas passarão a valorizar suas palavras, porque saberão que elas têm peso. Marca de seleção: crie ilhas de silêncio no seu dia. Bloqueie 30 minutos por dia sem telas, sem música, sem conversas. Use esse tempo para observar a luz no copo de água, o som da chuva. Refletir, sem pressa, sem julgamento. Deixar a mente vagar. É quando as melhores ideias aparecem. Dica: comece com 5 minutos e aumente gradualmente. Seu cérebro vai agradecer. Marca de seleção: escolha suas batalhas e seus barulhos. Não é sobre evitar todo ruído, mas sobre curar quais ruídos você deixa entrar. Exemplo: evite conversas superficiais que sugarão sua energia. Abra espaço para diálogos profundos, música que eleva, risadas que vêm da alma. Marca de seleção: encontre sua tribo. Você não é estranho, só é raro.
Procure pessoas que também valorizam a profundidade sobre a performance. Onde achá-las? Em livrarias, cafés silenciosos, grupos de meditação, ou até nas redes sociais. Sim, eles existem. Busque por hashtags como hashtag Slow Living ou hashtag Deep Thinkers. O silêncio como ato de resistência. Em um mundo que monetiza a atenção e premia a hiperatividade, escolher a quietude é um gesto político. É dizer, não vou me render à ansiedade da resposta imediata. Meus pensamentos merecem tempo para amadurecer. Minhas relações merecem mais do que curtidas, merecem presença. E quando alguém te chamar de antissocial por não atender o telefone ou demorar a responder, lembre-se, eles estão confundindo introversão com indiferença, e seletividade com grosseria. Mas você sabe a verdade, não é que você não goste de pessoas. Você só gosta delas de um jeito que o mundo esqueceu como fazer com tempo, atenção e silêncio. Uma pergunta para você levar. Se você pudesse eliminar um tipo de barulho da sua vida hoje, qual seria? As notificações do celular que roubam sua atenção? As conversas vazias que esgotam sua paciência? A voz na sua cabeça que diz que você deveria estar fazendo mais? Comenta aqui ou me manda uma mensagem sem pressa. E se esse texto ressoou com você, compartilha com quem também acha que o mundo fala demais e ouve de menos. Ah, e se alguém ligar enquanto você está lendo isso? Deixa cair na caixa postal. Algumas coisas, como esse momento de reflexão, não podem esperar, mas o mundo sim. Até a próxima pausa silenciosa. Via Láctea. O silêncio como resistência, porque o mundo tem medo de quem não corre atrás de validação. Há uma rebelião silenciosa acontecendo nos bastidores da vida moderna. Enquanto a maioria grita por atenção, curte, comenta e compartilha como se a existência dependesse de um algoritmo, você está ali, quieto, observando. Não porque não tenha nada a dizer, mas porque escolheu não dizer a qualquer custo. E isso incomoda muito. As pessoas não sabem lidar com quem não joga o jogo da visibilidade. Quando você demora a responder uma mensagem, ignorar um grupo de WhatsApp ou simplesmente não posta nada por semanas, o sistema entra em pânico. Tá tudo bem? Sumiu, hein? Cadê você? Como se o silêncio fosse um sintoma de doença, e não uma escolha soberana. Mas aqui está a verdade que poucos admitem. O mundo não está preocupado com você. Está preocupado com a ideia de que você não precisa dele. A ansiedade da invisibilidade, ou, por que sua calma assusta tanto? Imagine uma festa. Todos falando ao mesmo tempo, rindo alto, tirando fotos para provar que estão ali. Você está no canto, ouvindo. Não porque seja antissocial, mas porque prefere qualidade à quantidade. E então, alguém nota. Por que você não fala nada? Tradução. Por que você não valida minha necessidade de barulho? A sociedade moderna treinou as pessoas a temerem o silêncio. Ele foi associado a falta de interesse, se não comenta, não liga. Arrogância, acha que é melhor? Depressão, tá tudo bem? Mas e se o seu silêncio for apenas isso, silêncio? Um espaço para respirar, pensar, existir sem performar? O problema não é você. É um mundo que confundiu comunicação com ruído. O que eles não te contam sobre quem não participa. Você não é antissocial. É seletivo. Não é que você não goste de pessoas. Você não gosta de versões diluídas de pessoas. Prefere uma conversa de 2 horas com alguém que te entende do que 20 mensagens vazias no grupo da família. 2. Sua demora não é descaso. É respeito. Quando você responde uma mensagem dias depois, não é porque esqueceu. É porque escolheu dar àquela pessoa uma resposta que valesse o tempo dela, não uma reação automática. 3. Sua ausência nas redes não é solidão. É autonomia. Você não precisa provar que está feliz. Você simplesmente está. Enquanto outros colecionam likes, você coleciona momentos que não precisam de plateia. 4. Seu silêncio não é vazio. É um convite. Quem realmente te conhece sabe, quando você fala, é porque tem algo a dizer. E isso, num mundo de falatórios, é poder. A pergunta que ninguém faz, mas você deveria responder. Se você pudesse apagar uma expectativa social da sua vida, qual seria? A obrigação de responder mensagens na hora, como se sua vida fosse um chatbot. A pressão de postar coisas felizes, mesmo quando não está. A culpa por não querer comemorar datas obrigatórias só porque todo mundo comemora? O julgamento por preferir uma noite em casa a uma bala, como se introversão fosse defeito. Escreva nos comentários. Ou não. A escolha é sua. E é exatamente disso que se trata. O mundo não está pronto para quem não pede permissão. Quando você para de correr atrás de validação, 2 coisas acontecem. As pessoas ficam confusas.
Elas não sabem como lidar com quem não depende do olhar alheio para se sentir completo. Como assim não quer que eu curta sua foto? Você não quer que eu saiba que você existe? 2. As pessoas certas se aproximam. Quem realmente te valoriza não liga para quantas horas você demorou a responder. Elas ligam para o que você diz quando finalmente fala. E aqui está o segredo que ninguém te conta. Quem te critica por ser seletivo é justamente quem mais precisa que você seja como todo mundo. Porque se você parar de obedecer às regras do jogo, outras pessoas podem perceber que também podem parar. E isso, meu amigo, é perigoso para quem lucra com a sua ansiedade. Um exercício de liberdade para quem tem coragem. Nos próximos 7 dias, faça o seguinte. Deixe uma mensagem no visto por 24 horas antes de responder. O mundo não vai acabar. 2. Não poste nada nas redes. Seus amigos reais vão continuar sendo seus amigos. 3. Diga não a um convite sem dar explicações. Você não deve satisfação. 4. Passar 1 hora por dia em silêncio total. Sem música, sem podcast, sem notificações. Você vai ouvir coisas que o barulho abafa. No final da semana, pergunte a si mesmo. O que mudou? O que eu percebi que não precisava tanto assim? Aviso, alguns vão achar que você mudou. Outros vão te chamar de difícil. Os que importam vão te entender. Para encerrar, uma verdade inconveniente. O mundo não vai te dar um troféu por não ser refém das expectativas alheias. Não há medalha para quem escolhe qualidade em vez de quantidade, ou presença em vez de performance. Mas aqui está o que você ganha. Tempo. O recurso mais valioso do século XXI. Autenticidade. Você para de agir para os outros e começa a viver para si. Paz. O silêncio deixará de ser um vazio e se tornará um refúgio. E no final das contas, isso é muito mais do que 1000 likes. Agora me diz. Qual foi a última vez que você quebrou uma regra social só para preservar sua sanidade? E como se sentiu depois? Comenta aqui ou não. Eu vou entender. E se esse texto fez sentido para você, compartilha com quem também está cansado de performar. O mundo precisa de mais gente que saiba ficar quieta. Até a próxima pausa revolucionária. Punho levantado com tom de pele médio Via Láctea.